A fala, né? Quando existe atraso de fala, a criança tem algumas... Isso não são todas as crianças, mas é bem comum crianças com atraso de fala se tornarem mais... Não vou não usar a palavra agressiva, mas elas ficam mais irritadas, digamos assim. Então, elas podem, pela dificuldade de se comunicar, pela falta de compreensão do outro do que ela está querendo comunicar. Então, isso gera um mal-estar, uma angústia nessa criança, porque ela está querendo comunicar algo que ela não está conseguindo e aquele outro também vai ter dificuldade de compreendê-la. Então, ela pode se exaltar, ela pode apresentar uma irritabilidade mais frequente e intensa do que outras crianças. Então, isso é bem comum, né, com crianças que apresentam um atraso de fala. Eu vou repetir, não são todas as crianças, claro, né? Porque a gente, na psicologia não tem como a gente generalizar, mas boa parte dessas crianças elas podem ter, sim. Então, o que a gente precisa identificar o que há por trás primeiro da criança. É uma criança que está dentro da fase de desenvolvimento, então é uma criança que ela é pequena ainda, ela ainda está com a linguagem se desenvolvendo, né? É uma criança que ela ainda precisa de muitos modelos, ela ainda precisa de modelos comportamentais para aprender novas habilidades de linguagem, novas habilidades de comunicação. É uma criança que ou ela não está dormindo bem, ou não tem rotina, não tem horário de sono, né? A qualidade de sono e às vezes até a quantidade de sono não está adequada para essa criança. Ela pode estar irritada, ela pode ficar mais cansada, irritada. Uma criança que talvez esteja com fome, então ela vai apresentar uma irritabilidade. Então a gente tem que olhar sempre a raiz, né, da questão, o sistema da família, como a família se relaciona e se comunica entre seus membros. Então, pode sim ser modelo para a criança reproduzir. Por isso que aí entra nesse outro ponto, né? Que é isso que eu quero aprofundar. Muitos pais, eles querem, né, que a criança ela aprenda novos modelos de comunicação. Por que eu falo modelo? Porque dentro da TCC, né, dentro da abordagem que eu trabalho, que é a terapia cognitivo-comportamental, a gente fala muito sobre modelos, né? As crianças, elas aprendem muito através dessa modelagem. E na psicoterapia também a gente ensina modelos, né? A gente acaba ensinando alternativas, seja lá de qual necessidade ou dificuldade que essa criança tenha. Pode chegar uma criança com uma dificuldade, justamente essa que eu estou falando para vocês, né? De se comunicar de uma forma mais assertiva, uma criança que às vezes é agressiva e intensa nas suas emoções. Então a gente vai treinar novas habilidades, né, socioemocionais dessa criança com várias estratégias. Mas os pais, eles precisam também ensinar habilidades socioemocionais para essa criança, tá? Então, por isso, até eu friso que o psicólogo, né, nós psicólogos, a gente tem a nossa contribuição, mas sem treino parental, ou seja, se a gente não der as orientações para vocês, né? Se a gente não der as ferramentas para que vocês também saibam o que fazer em situações de desafio, situações difíceis, as coisas não vão acontecer, né? Então, nós, né, profissionais, a ideia é que a gente faça também a orientação de pais, como eu faço, eu trabalho assim, né? Boa parte dos profissionais que trabalham com infância também trabalham assim, porque não tem como a gente só trabalhar com crianças sem dar orientação, para que vocês coloquem as ferramentas certas em prática. Então, se a gente começa pelos pais, o pai, uma mãe, né, esses pais, eles precisam, muitas vezes, aprender também novas formas de se comunicar. Porque o que acontece? Uma criança que, se ela estiver se comunicando de forma agressiva, porque esse comportamento advém de também uma comunicação agressiva desses pais, não adianta só focar na criança. Eu preciso, né, focar também nesses pais, e esses pais precisam também trabalhar o autocontrole. E outras alternativas de estabelecer limites, formas, né, diferentes para estabelecer os limites sem desrespeitar a criança ou sem reforçar aquela linguagem agressiva. Carol, mas como que eu vou estabelecer limites sem, às vezes, gritar, né? Não é assim que a gente se impõe? Não é assim que a gente se impõe. E nem a gente precisa se impor. Toda relação que existe um caráter ou uma necessidade de se impor já começa ruim. Já começa uma luta
entre quem tem poder ou quem vai ganhar ou quem vai perder. Quando a gente trabalha com família e principalmente dentro dessas orientações de quando eu dou as dicas para vocês, como a gente consegue a cooperação da criança, nós estamos falando de um ganha-ganha, não é de um eu imponho e você tem que obedecer, mas o como que a gente pode, ou às vezes flexibilizar, entrar no meu termo, como eu posso demonstrar para você que eu me importo com o que você acha ou com a sua opinião ou com as suas escolhas. Então, a primeira coisa é que quando se fala de uma comunicação agressiva, esses pais eles precisam aprender outras formas de estabelecer os limites quando preciso, quando necessário, né? E outras formas de mostrar para a criança o correto ou orientar a forma certa sem precisar se exaltar ou sem precisar utilizar recursos de ameaça. Porque é o que eu muito escuto. Meu filho só me obedece ou só coopera, né? Nem gosto desse termo obedecer, mas é o termo mais popular, digamos assim, né? Para as pessoas entenderem, eu gosto mais do termo cooperar. Eu só consigo que o meu filho coopere quando eu grito ou quando eu me exalto, aí ele vai e faz. Não deveria ser assim. Por que é assim? Porque o seu filho entendeu, de tanto você reproduzir o mesmo comportamento de grito, ele entende que esse é o limite. Então, assim, ele espera que até você gritar, até você se exaltar, ainda tem uma longa jornada. E não, a gente pode estabelecer os limites sem precisar gritar, nem ameaçar, nem nada disso, tá? Como que a gente faz? Isso é um milagre? Que mágica é essa, Carol? Não existe nenhuma mágica, né? Existe apenas uma pessoa que se relaciona com outra. Como assim? Você se relacionando com seu filho se relacionando com você. Quando a gente se relaciona com pessoas, né? A gente vive num mundo civilizado, a gente vive numa sociedade, a gente pode cobrar os nossos direitos, a gente pode dizer que a gente não gostou, a gente pode dizer até onde essa pessoa pode ir com a gente, até o limite com a gente, através de uma comunicação firme e não violenta. O que é uma comunicação não violenta? É você dizer de forma clara o que é que você espera daquele comportamento, o que é que você espera que essa criança ela não faça. Que eu tô falando aqui de gritos, tá, gente? Eu tô falando de gritos necessariamente, mas de gritos, ofensas, que essa criança ela explode e acaba desrespeitando, né? Quando a gente fala de desrespeito, a gente tá falando de forma geral, desde xingamentos, ofensas, ou coisas que machucam mesmo, né? Que te incomodam. Então a gente precisa estabelecer esses limites com o tom de voz firme. Qual é o tom de voz firme? É esse tom que eu tô falando aqui com vocês. Não é falar, oh, meu chuchuzinho, meu amorzinho. Não é. Quando eu falo firme, é esse tom que eu tô falando com vocês. Eu não tô falando firme com vocês. Eu não tô falando que nem bebezinhos não com vocês. Eu estou falando de um tom normal. Então, um tom normal é esse. Estou explicando para vocês tudo o que acontece quando uma criança, ela reage. Então, é esse tom. Você não precisa aumentar e nem diminuir. É um tom normal.